ter que esperar alguém entrar. Quando alguém entrar, eu mando tu falar. Mas se quiser, pode falar. Então, pessoal, boa tarde. Vamos a mais uma aula de termoquímica. Hoje nós vamos ver uma das 3 formas de calcular o ΔH de uma reação. E o exame do Enem tem abordado isso com relativa frequência. Eu espero que essa aula possa ajudar você que está estudando aí, se preparando para o exame do Enem agora, esse ano. Então vamos lá, deixa eu começar lembrando para vocês o seguinte. Existem basicamente 3 maneiras de calcular o ΔH. Ou você calcula com os ΔHs de formação, e aí essa é a maneira que eu vou explicar nessa aula, nessa videoaula de hoje. E depois, numa outra aula, nós vamos ver como é que é o cálculo do ΔH quando nós temos as energias de ligação, é uma outra maneira. E, finalmente, aquela que o exame do Enem, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, tem explorado, o uso da lei de Hess, que é quando nós combinamos equações termoquímicas com o propósito de encontrar o ΔH de uma equação problema. Eu quero rapidamente aqui trazer uma introdução, uma teoriazinha rápida, para vermos como é que nós vamos calcular o ΔH quando temos calores de formação. Qual é o princípio aqui? O princípio é o seguinte: quando temos uma reação do tipo A mais B, gerando produtos C mais D, e essa reação balanceada com coeficientes Azinho, Pzinho, Czinho e Dzinho, uma reação genérica, né? E com os dados termodinâmicos dessa reação, dados termodinâmicos como, por exemplo, o ΔH de formação, é assim que a gente representa. Aí, eventualmente, a gente vê essa bolinha ali em cima, que está indicando que essa entalpia foi medida a 25 graus Celsius e 1 atm. O ΔH de formação dessa substância, que eu estou chamando aqui de substância A. E nós temos o ΔH de formação da substância B, isso é tabelado. O ΔH de formação da substância C e o ΔH de formação da substância D. Então, quando temos os ΔHs de formação de cada substância, a maneira de calcular o ΔH da reação toda, ou seja, cada substância tem uma entalpia e há uma variação de entalpia, por quê? Porque a entalpia, conforme já dito em outra videoaula, é uma função de estado. Ela depende que nós conheçamos apenas as suas quantidades iniciais e as quantidades finais. As variáveis termodinâmicas iniciais e finais são suficientes para a gente calcular o ΔH da transformação toda. Então, conhecendo as quantidades do início, conhecendo as quantidades do fim, nós podemos utilizar esse primeiro método, que é o cálculo do ΔH, quando nós temos os calores de formação. Que fique claro para vocês nesse vídeo que quando temos outros tipos de entalpia, por exemplo, se num exercício qualquer vocês tivessem informação de que as entalpias do problema lá são de combustão, então você não poderia usar esse caminho. Você vai ter que usar a lei de Hess, que é o último caso que nós vamos analisar posteriormente, numa outra aula. Nessa de hoje, vamos para o caso introdutório, que é o mais simples. Esse caso, ele pode ser expandido para outras variáveis termodinâmicas, outras funções termodinâmicas, como a entropia e a energia livre de Gibbs. Mas para o exame do Enem, entalpia basta para nós. Então eu queria que vocês observassem comigo o seguinte. Quando nós temos os calores de formação, o ΔH da reação toda, que eu estou representando assim, o ΔH da reação toda, ele vai ser a soma, que eu estou representando aqui pela letra sigma maiúscula, tá? A soma dos ΔHs de formação dos produtos, ou seja, das substâncias que estão do lado direito da equação, menos a soma, o somatório,
dos ΔHs de formação, dos reagentes. A gente costuma dizer que essa maneira de calcular o ΔH é fazer a diferença entre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quando temos essas quantidades aqui, lembrando que as entalpias, elas via de regra são dadas em quilojoules por mol da substância. Então lembre que esse número que está aqui, o coeficiente estequiométrico, é o número de mols da substância. Ele vai multiplicar esse ΔH. Se esse número for um número 2, 2 vezes o ΔH de formação. Se esse número aqui for um número 3, 3 vezes o ΔH de formação. Os coeficientes multiplicam os ΔHs de formação. Hoje quase não encontramos mais questões em que as entalpias são dadas em quilocalorias. A unidade de quilocaloria ela foi caindo em desuso, principalmente nos exames do Enem. A gente não encontra questões envolvendo quilocalorias, mas encontra com quilojoules. Não importa qual fosse, você, se elas estiverem em unidades de energia por mol, você vai multiplicar pelo coeficiente. Então, primeiro passo, identificando as substâncias, organizando as substâncias que nós temos, as entalpias de formação, o ΔH da reação toda é a soma das entalpias de formação dos produtos menos a soma das entalpias de formação dos reagentes. De maneira mais objetiva, né, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: o ΔH da reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O fato de eu ter usado essa letra sigma para dizer que é a soma desses valores menos a soma dos outros valores é para ficar didaticamente e de maneira organizada para vocês. Mas basicamente é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando, insisto, nós usamos essa metodologia, essa técnica de resolução quando temos calores de formação. Outras entalpias vão demandar outras maneiras de calcular o ΔH de uma reação. E aqui eu quero fazer um exemplo, é um exemplo clássico exemplo de uma reação de combustão. E eu estou usando aqui hoje uma reação de combustão clássica, que é a combustão do metano. Bom, uma coisa que eu já deixei em outra videoaula para vocês, extremamente importante que vocês lembrem, é que você vai sentir menos dificuldades em termoquímica se você aprendeu a fazer equações de formação. Você tem que saber fazer equações de formação e equações de combustão. Basicamente, os exames do Enem não têm exigido que os alunos gastem muito do tempo deles balanceando equações químicas. Os balanceamentos que temos encontrado nas provas são relativamente simples, mas às vezes é necessário você equilibrar a sua reação. Então, nesse sentido, vamos tomar aqui como referência uma equação clássica de combustão. O metano, CH4, lembre-se que em termoquímica o estado físico é importante porque a entalpia ela é influenciada pelo estado físico. Então, eu vou fazer a combustão do metano. Então, metano reagindo com oxigênio gasoso, isso irá produzir CO2. Estamos admitindo que a combustão é completa. É muito raro quando você se depara com algum exercício em que envolve combustões incompletas. Por que é raro? Porque as combustões incompletas elas vão formar, além do gás carbônico, monóxido de carbono, CO, e eventualmente fuligem também pode se formar. Então, o que nós normalmente lidamos são com combustões completas, em que você tem aqui o CO2 e o outro produto é a água. Bom, a água pode aparecer nos seus problemas no estado líquido ou no estado gasoso. Como o estado físico influencia a entalpia, você precisa estar atento para qual estado físico a água está sendo representada.
o clássico. Estou representando aqui uma equação de combustão nas condições padrão. Então vamos adotar a água no estado líquido. Perceba que eu completei a equação sem equilibrá-la. Porque equilibrar uma equação dessas é uma tarefa relativamente simples, mas que exige um pouco de atenção por parte do estudante. Então, quero que vocês observem comigo o seguinte. Deixe por último os hidrogênios e oxigênios, né? A gente já explicou essa técnica para vocês em outra videoaula. Então, o carbono aqui só tem um, o carbono aqui só tem um, já está equilibrado. Eu não preciso escrever o coeficiente 1, mas para que você mesmo atente para ele, eu vou deixar aqui o coeficiente 1 representado, o coeficiente 1 aqui representado. Combinado, pessoal? Então, quando nós equilibramos o carbono, o próximo passo agora é observar os hidrogênios. E aí observe, eu tenho 4 átomos de hidrogênio desse lado, mas desse eu só tenho 2. Então, para equilibrar essa equação, nós colocamos um coeficiente 2 ali. Esse coeficiente é importante, porque na hora que eu for calcular o ΔH dessa reação, eu vou precisar multiplicar a entalpia por aquele valor número 2. Bom, agora vamos para o oxigênio. Aqui não tem nada escrito, não quer dizer que você não contabiliza que já tem 1 ali. Por isso que é interessante você escrever o coeficiente 1. Quando você escreve o coeficiente 1, você está dizendo para você mesmo que ali você já mexeu, não precisa mais. Mas onde não está escrito é porque ali você pode mexer. E é onde nós vamos balancear. Então veja, do lado de cá eu tenho 2 oxigênios aqui no CO2, 1 vezes 2, 2, com mais 2 aqui da água, totalizando 4 átomos de oxigênio. Então eu venho aqui e atribuo um coeficiente 2, porque 2 vezes 2 dará 4. Eu quero, juntamente com vocês, equilibrar os coeficientes. Eu acabei esquecendo o meu apagador e estou aqui apagando com a mão. Então vamos lá. O que é que eu preciso para calcular esse ΔH? Todo problema de cálculos de variação de entalpia, em que você vai fazer por esse princípio aqui, entalpia dos produtos, o somatório delas, menos a dos reagentes, você vai ter que receber as entalpias de formação das substâncias. Então, nesse exemplo, eu preciso da entalpia de formação do metano. Eu preciso, e o valor dela, eu vou aproximar os valores para facilitar nossas contas. Ele vai ser menos 890 na verdade é menos 74 quilojoules por mol, perdão. A entalpia de formação do CO2, ΔH de formação do CO2 gasoso, menos 394 quilojoules por mol. E a entalpia de formação da água, eu vou colocar aqui, o ΔH de formação da água, menos 286 quilojoules por mol. Veja, o oxigênio, ele é uma substância simples. E substâncias simples, na sua variedade alotrópica mais comum, tem entalpia de formação igual a 0. Eu estou escrevendo para que vocês que estão acompanhando a aula vejam que eu estou representando aqui esse valor, mas é lógico que ele pode, inclusive, nem ser informado num exercício. Tá? Quando você está observando questões de termoquímica, tem questões que vão trazer o valor da substância simples dizendo que é 0. Mas tem questões que não vão trazer o valor. Então, o que é que eu queria, para a gente já encerrar essa primeira situação, que vocês observassem, né? Nós temos aqui calores de formação. Calores de formação podem ser positivos, podem ser negativos. Aqui nesse exemplo, todos estão sendo valores negativos, mas isso não tem que ser sempre negativo.
Mas pelo fato de os valores serem negativos, nós temos a tendência de... Eu percebo isso muito quando corrijo provas, né? Os alunos eles acabam não se organizando nas suas resoluções e se atrapalham com os sinais ao trabalhar os seus sinais matemáticos, né? Então você às vezes vai ter que fazer produtos entre sinais, às vezes vai ter que fazer soma entre sinais, então tem que ter cuidado para que não se atrapalhe. Então, qual é a dica importante dessa aula? É que você se organize na resolução. O que é se organizar na resolução? Eu tenho calor de informação e eu sei que a expressão é essa. Para que eu não cometa nenhum deslize aqui na resolução, você deve colocar em colchetes e parênteses quando estiver representando os valores. Então veja só, por exemplo, produtos, reagentes. Então abre um colchetes. E você dentro do colchetes que eu vou escrever aqui vai colocar os calores de formação das substâncias dos produtos, multiplicado pelos coeficientes. Veja, é lógico que eu não preciso multiplicar por 1, mas eu vou representar para que fique a ênfase e que você não esqueça. Então ficaria 1, que é o coeficiente do CO2, vezes... Qual é o calor de formação do CO2 que eu coloquei aqui em valores aproximados? Menos 394. Fechei aqui. É um somatório, lembram? Então você ainda soma mais coeficiente da água. 2 vezes o calor de formação da água nesse exercício, menos 286 kJ. Não tem mais produtos. Então eu vou fechar os colchetes, certo? E aqui eu já representei os calores de formação das substâncias dos produtos. Menos, esse menos aqui é esse menos aqui, ó. Abro um outro colchetes. Vamos abrir um outro colchetes. E aí, vamos fazer agora a soma das entalpias dos reagentes, dos calores de formação das substâncias dos reagentes. Então, como será? Vamos lá, comigo. Coeficiente do metano é 1. Então, ficaria 1 vezes menos 74 mais... Gente, é óbvio que você não precisa multiplicar por 0. Mas eu vou deixar aqui indicado para que você, ao observar essa aula depois, ela vai ser disponibilizada no YouTube, você possa lembrar de ter atenção com cada um dos valores. É lógico que não precisava fazer 2 vezes 0, mas eu vou deixar aqui a ênfase para vocês. Então comigo, ó, vamos comigo, ó. Isso daqui são os calores dos reagentes, dessas substâncias. Isso aqui são os calores dos produtos. É produtos menos reagentes. E aí, por que é legal fazer o colchetes, né? Porque percebe que aqui tem um menos e aqui tem um menos, e você poderia, no momento lá de desatenção, até se atrapalhar. Então vale a pena você fazer as coisas por etapas. Então vamos fazer o ΔH dessa reação, ΔHR, vai ser igual. Bom, menos 394, porque 1 vezes ele é ele mesmo, é óbvio. 2 vezes 286, ó, mais aqui, vezes menos, vai dar menos. 2 vezes 6 vai dar 12. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Fechei o colchetes. Menos, abre o outro colchetes. Aqui é 0, né? Ó. E aqui vai ser menos 74. Veja quão importante é organizar esse menos e esse aqui, vão acabar se transformando num mais. E isso vai fazer diferença na resolução final. O que é que eu observei ao longo dos anos, né? Eu observei que os alunos até lembram de como resolvem essas coisas, mas eles se atrapalham na matemática básica que está envolvida aqui. Isso não pode acontecer.
numa prova que você tem pouco tempo para resolver, muitas questões, e uma desatenção dessa pode levar você a ficar lá tendo que repetir a resolução, gastando tempo. Não é nem que você não consiga descobrir onde foi o erro, mas você vai gastar um tempo que você não tem, e isso pode ser ruim. Então, conclusão. Vamos somar isso aqui, né? Ó. Isso aqui vai ser igual a 4 com 2 vai dar 6. 9 com 7 vai dar 16. Certo? 5 com 3 aqui vai dar 8, né? Com 1 que foi 9. Então, repete o sinal. A gente somou, né? Repete o sinal, menos. Aqui, menos vezes menos dará mais 74. Bom, esse valor aqui deu esse mais, essa soma repetiu o sinal, e aí a importância de você colocar entre colchetes, né? Bom, finalmente, você vai ter o ΔH que precisar calcular, que vai ser igual a, a menos, eu vou tentar colocar aqui nesse cantinho. Então vamos lá, né? 966, aqui ó, menos, mais 74. Quanto vai dar isso, né? Isso aqui vai dar 4 para 6 vai dar 2. 7 para 16 vai dar 9. E aqui vai dar 8. Menos 892. E aí veja, quilojoules por mol. Essa resposta é coerente, porque calores de combustão sempre são negativos. Sempre será uma reação exotérmica. Então, recapitulando e para nós encerrarmos essa nossa aula de hoje, eu estou fazendo agora as aulas num tempo mais curto, porque eu percebi que as aulas com 1 hora de duração, seja na live, seja no YouTube, elas acabam ficando extremamente cansativas para quem está assistindo, né? Então, eu estou dividindo elas agora em intervalos de meia hora de aula. Então, com essa nós encerramos. E essa é a nossa primeira maneira de calcular o ΔH de uma reação, que é o somatório das entalpias de formação dos produtos menos o somatório das entalpias de formação dos reagentes. Cuidado com os sinais. Temos aqui o nosso ΔH, menos 892 kJ por mol. Beleza, queridos? Beleza, amiguinhos? Então, essa foi a nossa aula de hoje, essa live, uma live rápida, para que não seja tão cansativa. E nessa semana nós teremos mais uma outra, e eu espero que vocês acompanhem comigo aqui pelo Instagram. Um abraço a todos. Não deixem de assistir essa aula logo após, quando ela for disponibilizada no canal do YouTube. Você que ainda não está inscrito no canal, Química com o professor Sandro Dutra é o nome do canal. Se inscreve lá, ativa as notificações que as aulas vão começar a ser agora acrescentadas nesse modelo. Videoaulas de 30 minutos. Um abraço a todos e até o próximo encontro, gente.